Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro episódio do podcast Médico de Família e Comunidade. Meu nome é Abraão e, naturalmente, como você já deve imaginar, eu sou médico. Eu trabalho em um posto de saúde na periferia da região sul de São Paulo. Bem, eu acho que a melhor forma de começar esse primeiro episódio é explicando de onde que veio a ideia de criar esse podcast. Na verdade, os motivos por trás da criação desse podcast são muito pessoais. Eles surgiram a partir de uma série de influências, pensamentos que eu tive nos últimos meses. Eu acredito que a primeira influência veio de uma certa sensação de impotência frente à tragédia que nos atingiu com a pandemia da Covid-19, tratada até agora com o mais completo descaso por quase todas as autoridades públicas, incluindo autoridades que inicialmente tentaram se afastar da imagem do Bolsonaro. E esse descaso tem causado sérias dificuldades para que o SUS consiga dar uma resposta adequada à pandemia, fazendo com que muitas vezes os profissionais que atuam nas mais diversas frentes de batalha fiquem de mãos atadas ou até mesmo desprotegidos durante a guerra contra o coronavírus. Esse programa nasceu também da necessidade de fazer ainda mais no combate à pandemia da Covid-19. Desde o início da pandemia, eu tenho acompanhado as análises do professor Miguel Nicoleles, e eu creio que ele seja uma figura que dispensa apresentações, uma vez que, na minha humilde opinião, ele é o maior cientista brasileiro vivo. Mas, em todo caso, se você ainda não conhece esse grande mestre, eu vou deixar os links das redes sociais dele disponíveis. E eu acho que eu nem precisava dizer, mas só para não deixar dúvida, podem acreditar em tudo que ele disser. Tanto sobre a pandemia, quanto sobre ciência, quanto dicas sobre a sua vida em geral. Pode acreditar em tudo de olhos fechados, porque ele tem conhecimentos essenciais e fundamentais a passar em todas as esferas da vida. E eu estava falando sobre o professor para dizer o seguinte, que em diversos momentos ele defende que, além da necessidade da guerra contra o vírus precisar ser necessariamente combatida no campo da pesquisa e da ciência de ponta, com o objetivo de desenvolver uma vacina e tratamentos específicos para a doença, no entendimento do professor, essa guerra precisa ser disputada também no campo da educação, da informação e da comunicação, uma vez que a gente vive uma era de muita desinformação e de obscurantismo, que muita notícia falsa se passa como verdade e termina atrapalhando o combate à pandemia. Junto com isso, a faculdade de medicina me ensinou, e eu sempre acreditei de uma forma muito profunda, que educar a população sobre a sua saúde é uma responsabilidade, para mim, quase sagrada da profissão médica. E foi mais ou menos assim que nasceu esse programa, da junção desse montão de amontoado de sentimentos, ideias e ensinamentos. A forma inicial que eu encontrei de fazer isso foi agregando informações no meu dia a dia de trabalho, quase como se fosse um daily vlog, só que no formato mais de podcast. Na verdade, como eu sou muito novo nesse mundo de podcast, eu não sei se esse conceito existe ou se tem um termo mais específico para isso no podcast. Mas faz assim, se você souber de algum nome mais específico, procura um canal com esse mesmo nome do podcast no YouTube, tá? Chama Médico de Família e Comunidade, só que no YouTube. Eu vou postar esse mesmo podcast lá, e lá tem a aba de comentários. Então você vai lá e deixa um recadinho pra mim, tá bom? A gente pode combinar assim? Médico de Família e Comunidade, só que no YouTube, beleza? Vai ser mais ou menos isso, um daily vlog. E por que eu escolhi por esse formato? Porque acho que às vezes uma informação passada de forma mais pessoal, uma forma mais intimista, tem mais chance de alcançar as pessoas. O que eu percebo é que os números da tragédia já estão expostos em todos os jornais. E talvez informações mais personalizadas possam ter uma ressonância afetiva nas pessoas e alcançar os seus inconscientes, e assim possivelmente quebrar o afastamento entre o número das estatísticas e o sofrimento causado pela perda dos que se foram, o sofrimento que as famílias dos que perderam seus entes queridos está passando. E aliás, eu queria aproveitar esse gancho
e sobre a escolha de um formato mais intimista, e aproveitar para dizer que é muito bom poder gravar esse episódio, esse primeiro episódio, sabendo que só uns poucos amigos e pessoas mais próximas irão me ouvir. Isso me ajuda a controlar uma imensa timidez e a dar também um tom de maior intimidade com o ouvinte, um tom que eu pretendo manter também nos próximos episódios. Bem, prosseguindo. Desde o início da pandemia, meu trabalho tem se dividido basicamente em atender dois grupos de pacientes. O primeiro procura atendimento para consultas de rotina na medicina de família. Pacientes que precisam fazer seguimento de doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, depressão, ansiedade, hipotireoidismo e tantas outras queixas de saúde. O segundo grupo de pacientes é o que procura atendimento apresentando sintomas sugestivos da Covid-19. E percebi que dentro desses grupos surgiram manifestações muito diferentes e todas elas de alguma forma relacionadas à Covid-19 nesses meses de pandemia que já se passaram. E eu pretendo abordar essas mudanças dentro desses grupos, essas mudanças específicas dentro desses grupos, nos próximos episódios. Mas, por enquanto, eu vou dedicar mais atenção aos pacientes com Covid-19 e como que, principalmente, o volume de pacientes com esse tipo de queixa respiratória variou nos últimos meses. Principalmente em decorrência de o isolamento social estar sendo feito de uma maneira adequada ou não. E para começar a falar sobre isolamento social adequado ou não, eu vou começar com uma frase que talvez possa soar polêmica, mas ela é ao mesmo tempo verdadeira e aterrorizante. A afirmação é a seguinte: é que na cidade, no estado de São Paulo, nós nunca tivemos a preocupação com tentar impedir ou em conter, em interromper a transmissão da doença. Como a gente viu que era possível, que é possível fazer, que foi possível fazer em outros países. Mesmo quando a gente ainda tinha um número muito pequeno de casos aqui, quando isso era possível ser feito aqui também, os nossos agentes públicos nunca tiveram isso como meta. Isso fica muito escancarado, por exemplo, quando a nossa quarentena, adotada já tardiamente, previa manter abertas feiras livres, banca de jornais, telemarketing, restaurante, mesmo que no sistema de delivery, setores que não fazem parte dos setores essenciais, né? O que é essencial no momento de tanta urgência, de tanta necessidade de que as pessoas fiquem em casa para evitar a catástrofe social e sanitária e humanitária que a gente está vendo agora. Os setores essenciais são setores que precisam manter funcionando para que a ordem pública continue estável, né? Que são profissionais de saúde, obviamente, profissionais de segurança, profissionais que trabalham com abastecimento, e são basicamente esses profissionais que têm que estar trabalhando. Tanto abastecimento de materiais médicos, por exemplo, farmácia, quanto abastecimento de víveres fundamentais para a sobrevivência de todos nós, como o pessoal que trabalha com mercado, né? Mas, por exemplo, feira livre não precisa estar aberta. Tem abastecimento, mas ainda assim tem outras formas das pessoas se abastecerem, não é só pelas feiras livres, né? E é um ambiente que tem um risco de contaminação também. Por exemplo, o restaurante, mas é abastecimento, é alimentação, mas as pessoas precisam se deslocar até lá, as pessoas ficam fechadas no mesmo ambiente, trabalhando ali horas e horas, as pessoas precisam pegar transporte público para até lá, essas pessoas voltam para casa, os familiares dela estão lá e podem contrair a doença. Esses familiares podem ter casos graves da doença, ser hospitalizados, irem a óbito. Então, assim, o que não é serviço essencial não deveria estar aberto. E a nossa quarentena foi
extremamente leniente. A gente sequer se esforçou para conter a doença em algum momento. E isso já é um absurdo, um escândalo por si só. Outra coisa é que até hoje a gente não tem um protocolo que tente pelo menos medir a temperatura das pessoas quando vai entrar em ambientes públicos, por exemplo. Tem estudos bastante sérios mostrando que 99% dos pacientes que apresentam sintomas de Covid-19, né, porque tem os pacientes que são assintomáticos, é claro, tem os que não vão ter nenhum sintoma, mas dos que têm sintomas, aproximadamente 99% vão ter febre em algum momento, né? Então, assim, por que a gente não está vendo a temperatura das pessoas? Em países que eles já estão mais acostumados com surtos de doença respiratória, como os países asiáticos, qualquer novo surto de doença respiratória, a primeira medida que eles tomam é medir a temperatura das pessoas. Aqui, até hoje a gente não tomou nenhuma medida a esse respeito. A própria questão de uso de máscaras, né? Lá, a primeira coisa que adotam quando tem qualquer surto de doença respiratória é o uso de máscaras. Aqui a gente demorou uma eternidade para orientar as pessoas a fazer o uso obrigatório das máscaras. Depois demorou um monte para ter uma lei sobre isso. E toda essa lentidão em adotar medidas básicas, isso colaborou muito para que a doença se espalhasse antes que as autoridades públicas fizessem o básico. E mesmo assim, nunca tiveram como objetivo fazer uma interrupção da doença para poupar o máximo de vidas. Sempre foi, alguns vão morrer mesmo, essa doença vai se espalhar, não importa, não vamos fazer tudo o que é necessário, porque, sabe, falta de interesse. Enfim, a gestão de crise, mesmo de políticos que tentam parecer menos cruéis, no fundo, não é diferente de quem vira e fala: morreu milhares de pessoas, mas quer que eu faça o quê? Enfim, seguindo na minha análise. Nas primeiras semanas de pandemia, semanas que as taxas de isolamento estavam bastante altas, na casa de 70%, os números de pacientes que procuravam atendimento com queixas respiratórias eram assim, uma quantidade em torno de 7 a 10 pacientes num período de 6 horas. Por que período de 6 horas? Porque é o meu período de análise, né? É o meu período de recorte, porque a cada 6 horas a gente reveza o profissional que está lá atendendo o paciente com essas queixas, para ninguém ficar muito sobrecarregado, né? Às vezes o profissional de saúde sobrecarregado começa a ser mais suscetível a erro, a ficar com uma visão mais enviesada. Então o cansaço não é bom para o profissional que está ali de frente. Então a cada 6 horas a gente troca de turno. Então isso aí é baseado na quantidade de pacientes que chegam para mim no meu turno, mais ou menos, né? A maior parte desses pacientes tinham sintomas leves, isso não quer dizer que eu não tenha atendido paciente com sintomas graves. Inclusive, pretendo revisitar e contar algumas coisas que eu passei com alguns pacientes nesse período, mais pra frente, que não foram pacientes que tiveram sintomas leves, mas a maior parte eram sim pacientes com sintomas leves. Os principais grupos de saúde de pessoas afetadas eram trabalhadores de serviços essenciais, ou, claro, né, daqueles grupos que nem eram essenciais, mas que estavam mais expostos também, porque quem está mais exposto tem maior risco, vai se contaminar mais, é uma coisa lógica, apesar de não ser desejável. Aí a taxa de isolamento começou a cair, né? Começou a ficar uma coisa mais 60%, 50%, e aí a taxa foi aumentando também. A gente saiu de 7 a 10 pacientes para 14 pacientes no mesmo período com queixas respiratórias. Aqui começou a ter um aumento um pouco maior de pacientes com sintomas mais graves, a saturação de oxigênio no sangue um pouco mais baixa. O que é a saturação de oxigênio no sangue, né? A gente faz uma medida de 0 a 100%, 100% sendo a taxa de oxigenação
ótima do sangue. Até 95% a gente considera que o paciente está saudável, o sangue dele está bem oxigenado. Abaixo de 95% não é normal, mas está uma faixa limítrofe, né? Abaixo de 89% é uma faixa que já começa a ter algum risco à vida para os pacientes. E aí, nesse segundo período, começou a chegar uma parcela maior desses pacientes com sintomas mais graves. Mas as mudanças começaram, as mudanças eu digo assim, em termos de paciente, de número de pacientes procurando atendimento por queixas respiratórias, né? Começou não com uma atitude, mas com uma palavra do governador do estado, de que a quarentena seria prolongada por mais 15 dias e que a partir da segunda quinzena de junho a quarentena iria acabar. Eu pude perceber nos meus deslocamentos, né, de casa para o trabalho, nos deslocamentos que eu faço lá na região também, enfim, que só desse anúncio o aumento da circulação de pessoas já foi um aumento assim, bastante significativo de pessoas circulando na rua, de algumas lojas do comércio local que já reabriram, mesmo assim, sem poder, né? Porque assim, se não tem fiscalização, as pessoas abrem e às vezes elas têm necessidade, né? Um pequeno comércio de subsistência que a pessoa usa para se sustentar. Se o governador falou que vai reabrir em breve, já vamos colocar a carruagem aí, digamos assim, com a dada licença poética, né? Colocar a carruagem na frente dos bois, aí já vamos atravessar a proposta, já vamos adiantar, já vamos correr na frente da proposta aí, já vamos recuperar o nosso modo de ganhar a vida, né? E com isso também aumentou o número de pacientes procurando o atendimento com queixas respiratórias. Agora gera em torno de 20 pacientes no mesmo período de trabalho, com sintomas sugestivos de Covid-19. E aí a abertura estava programada para o dia 15 de junho. Mas apesar de a reabertura estar prevista apenas para o dia 15, na prática a reabertura aconteceu no dia 12, sob pretexto do Dia dos Namorados. Né? Os comerciantes fizeram uma pressão muito grande para reabrir o comércio antes, e desde então o fluxo de veículos, de pessoas, até a quantidade de pessoas que passam no transporte público, né, que eu consigo de alguma forma notar, voltou a ser praticamente o que era antes do início da pandemia. E desde então o fluxo de pacientes procurando atendimento por suspeita de coronavírus tem aumentado bastante. Nunca mais esse número de pacientes foi abaixo de 25 por período de 6 horas. Já foi 30, já foi 36, já foi 31. Não foi no meu período de trabalho, foi no período de trabalho de uma colega, mas chegou a ser 41 pacientes em 6 horas. E esse número de pacientes tende a aumentar, porque a doença é uma doença que pode ficar incubada por até 14 dias. Então, se a cidade reabriu no dia 12, a gente precisa contar 14 dias daí para frente. Então, até aí era só a incubação da doença. E a gente sabe que, por exemplo, é uma doença que transmite muito antes de dar sintoma. Então, essa doença já transmitiu bastante, mas ainda tem muita gente que está com ela só incubado. Então, ainda demora muito para a gente ver os efeitos dela, mais do que 14 dias. Entendeu? Então, assim, a gente ainda tá para ver os efeitos catastróficos do plano apressado de reabertura econômica da cidade de São Paulo. E se, como em todos os outros casos, a epidemiologia e a ciência dessa vez também estiverem corretas, o caso vai começar a se instalar agora, no início de julho.
Eu estou gravando esse podcast no dia 29 de junho. E daqui para frente que a gente vai começar a ver o problema. Então, eu vou atualizando aqui pelo podcast e a gente continua conversando. Tudo isso que eu tenho observado é muito triste, porque os nossos governantes têm dado mensagens muito claras de que preferem arriscar as nossas vidas do que arriscar seus mandatos, ou mesmo arriscar o enfrentamento com os interesses financeiros dos setores econômicos, preocupados com a retomada econômica. E é por isso que nós, médicos e pacientes, precisamos nos unir e resistir a esse Estado que nos impõe políticas de extermínio. Lembrando que já somos mais de 50 mil brasileiras e brasileiros mortos, quase 60 mil. Não existe solução mágica, mas esse podcast também se propõe a isso, a discutir horizontes de luta pela sobrevivência frente a essas políticas de extermínio, que não são exclusividade do governo federal, mas sim, de certa forma, uma herança colonial. Basta lembrarmos do extermínio dos povos indígenas e do massacre sistemático legitimado contra a população negra durante séculos. Infelizmente, a política de extermínio é uma marca profunda que já estava presente em todas as esferas de poder do Estado brasileiro e que retornou como força total recentemente, impulsionada pela pandemia. Essa conversa sobre políticas de extermínio continua no Twitter, @família_médico e no canal Médico de Família e Comunidade no YouTube. Eu estou completamente aberto ao diálogo e à sugestão de novos temas. Por enquanto, eu vou tentar manter edições mensais do podcast, mas vou avisando pelo Twitter e pela aba Comunidade do YouTube, caso consiga produzir conteúdos com uma maior frequência. Um forte abraço a todos e até a próxima.